Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, vamos ler do versículo 36 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de ouvi-la nessa manhã. Deus, é dela que precisamos para suportar as pressões deste mundo tenebroso. É dela, meu Deus, que recebemos a instrução, a direção para a nossa vida. Não estamos, meu Deus, com a intenção de ouvir doutrinas humanas, ajuda de homens, mas queremos, Pai, a tua voz. Fala conosco, meu Deus, nessa manhã. Rogamos ao teu Espírito Santo que ele tenha liberdade nessa manhã, que ele encontre corações sedentos, meu Deus, uma terra fértil, e que possa ouvir e praticar a tua palavra e crescer, meu Deus, é o nosso objetivo. A santificação é nosso dever, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, rogamos por isso, e eu especialmente coloco minha vida em tuas mãos, para que o Espírito Santo me use conforme o seu desejo, me dando poder, concedendo a unção do Espírito Santo, para que eu seja o teu canal nessa manhã. Faz isso conosco, Pai, a nossa oração, que fazemos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Queridos, se você já parou para ver todos os evangelhos, essa passagem de Jesus no Getsêmani, todos os relatos são tremendamente emocionantes, impactantes, porque momentos antes, Jesus estava com os discípulos, entra em Jerusalém com uma tremenda pompa, uma festa cheia de honras, e compartilha a ceia com os discípulos, e um deles estava para traí-lo. Então é um momento que, quando você lê os relatos como aconteceu, é impactante. O que vem depois é também muito impactante. E esses momentos relatam momentos de angústia do nosso Senhor. Como você leu aqui comigo, e vamos ler outros versículos em outros evangelhos, mas momentos de angústia, tristeza, aflição, vivenciados pelo nosso Senhor, prestes a ser traído ali naquele jardim, prestes a ser sacrificado, crucificado por mim, por você, por todos os pecados da humanidade. Jesus ali então sente o peso e compartilha com os seus discípulos, leva alguns mais chegados consigo para esse momento difícil, um lugar em que já foi também vivência, um lugar muito conhecido do povo de Israel, o Monte das Oliveiras, pertinho ali de Jerusalém. Do monte dava para ver a cidade, ainda dá hoje, não é mais o mesmo monte com a vegetação que tinha naquela época, mas ainda é possível a visitação. Você dali vai ter uma imagem, a visão da cidade, do templo, e da cidade também se via o Monte das Oliveiras, algo também muito conhecido do povo, um lugar também que Davi conheceu muito bem. Queria ver contigo uma passagem que está lá no 2º livro de Samuel. Acredito que não está aí no PowerPoint, mas abre a Bíblia aí, no 2º livro de Samuel, para você ver como esse monte é retratado na Bíblia, em várias outras passagens. 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, veja só o que Davi passou. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Nesse momento, Davi foge do seu filho, que estava também a ponto de tomar o seu lugar. E Davi, então, tem que fugir e leva consigo algumas pessoas, e ele vai para o mesmo monte, o Monte das Oliveiras, e ele vai ali chorando, também angustiado, com cabeça coberta, um momento difícil.
que o povo conhecia muito bem e nós também conhecemos, né, irmãos? Nós também conhecemos, falando desse lugar figurativamente, conhecemos o Getsêmani também, por momentos que passamos na nossa vida. Quem de nós também não subiu um monte das oliveiras chorando? Quem também de nós não esteve ou está também num jardim, angustiado, entristecido, sofrendo? Isso também é para cada um de nós, mas o que está à nossa espera? Como eu disse, Jesus naquele momento sabia o que esperava. Esperava a traição, esperava a dor, esperava a morte, ele sabia muito bem, e nas suas orações ele pede a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. E Jesus, então, depois de ser entregue, traído por Judas, é levado e calado, foi até o fim. Manteve, né, o seu compromisso, manteve a sua missão e foi fiel até o fim e se entregou na cruz como era plano de Deus e dele desde o princípio. Mas o que está à nossa espera? Isso difere de cada um de nós. Nós estamos numa posição diferente de Jesus. Nós também temos problemas, mas o que espera de cada um de nós é diferente. E é diferente também a maneira como vamos passar nesse momento, nesse lugar, como vamos vivenciar, o que vamos fazer, como estaremos acompanhados, se estaremos sozinhos ou não, qual é a nossa percepção desse momento. Então, cada um de nós tem que meditar. Isso, então, significa que nós temos, eu e você, temos o nosso momento no Getsêmani. Nós temos o nosso momento de angústia, ou vários, né? Diria que ao longo da nossa vida temos um recheio de aflições, de angústias, como o Senhor Jesus também nos disse, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar por isso, terão esses momentos, mas isso faz parte da vida. Mas a palavra de Deus, irmãos, está para nos ensinar. Nós estamos aqui para ouvir de Deus, para Ele nos instruir. Se temos que passar por esses momentos na nossa vida, como é que vamos enfrentá-los? Qual será a nossa postura? O que nos aguarda? Então, como passaremos quando estivermos ali? Se você não está, irmão, nesse momento, aprenda, ouça de Deus, para que, se porventura você estiver lá, você não desfaleça, que você não saia de lá correndo. Era uma opção para Jesus? Claro que sim. Era uma opção para Davi? Era. Mas para onde você vai, não importa. O problema vai continuar, você tem que enfrentar o problema. Não tem fuga, não tem alternativa. Chega um momento em que você não pode fugir mais. Então, eu acredito que fugir, continuar fugindo, não é alternativa. Em determinado momento você vai ter que enfrentar o problema. Então, como nós passaremos quando estivermos ali? Vamos olhar para as Escrituras e aprender sobre esse momento, sobre a postura, o comportamento do Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso professor, e vamos aprender para ter subsídio quando estivermos também na mesma situação. Primeiro, é um lugar em que devemos orar com mais intensidade. Na quinta-feira, não agora, mas na anterior, eu preguei aqui e falei sobre o cego Bartimeu, e na ocasião mencionei que ele, quando estava naquele lugar, à beira do caminho, e ouviu o Senhor passar, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que faziam as pessoas ali ao redor, com o cego, o inútil, o à beira do caminho, mas com necessidade, com aflição, o que as pessoas faziam? Cala a boca, miserável. Não atrapalha que o mestre está passando. E o que ele fazia? Ele fugia, ele se calava, ele ficava ali recolhido na sua insignificância? Não, ele gritava ainda mais. Quanto mais falavam com ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então eu disse na ocasião que quando estamos nesse momento, mas ouvimos Jesus, devemos clamar. E o inimigo vai tentar calar você.
Mas o que você deve fazer? Se calar? Não. Clame mais, grite mais, fale mais, ore mais, com mais intensidade. Então, disse naquela ocasião que um dos maiores erros que a igreja, que muitos dos irmãos cometem, é que no momento da angústia deixam de orar. No momento da angústia deixam de ouvir Jesus. No momento da chuva, um pouco mais frio, as pessoas deixam de vir para ouvir Jesus. Então, o ser humano se acomoda em qualquer dificuldade, ele se recolhe, mas o que nós aprendemos na Bíblia é que devemos orar com mais intensidade. Veja aqui novamente o versículo 38 que nós lemos. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. No momento em que Jesus estava triste até a morte, ele estava orando. Nós vamos ver que os discípulos não resistiram e dormiram. E Jesus repreende: nem um pouco vocês conseguem ficar? Nem um pouco vocês conseguem vigiar? Estamos a ponto de sermos traídos, estamos a ponto de chegarem aqui pessoas e nos levarem e virem contra nós, e nem nesse momento vocês são capazes de permanecer vigilantes, atentos e orar? Então Jesus nos ensina que nesse lugar nós devemos orar com mais intensidade. E quando nós oramos com mais intensidade, isso é algo que a Bíblia nos ensina também, não é algo tirado da cabeça de um pastor, mas a Bíblia nos ensina que todas as vezes que o povo de Deus clamou na angústia, Deus os atendeu. Deus os socorreu. Como foi com Bartimeu? Em determinado momento, Jesus disse: manda ele vir aqui. Chegou a hora dele, chama ele aqui. Então, abra comigo para a gente ver. Vamos ler alguns versículos. Vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Agora tem uma mão só, né? Fica mais complicado. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Êxodo 3, 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, aqui Deus está falando do momento em que o seu povo estava no Egito e estava sendo maltratado, castigado, sobrecarregado com trabalho, com fome, mas ele aqui diz: eu vi a aflição do meu povo e o seu clamor subiu até mim. Eu ouvi e eu conheço o seu sofrimento. Como nós dissemos aqui na oração, como nós louvamos, o Senhor conhece você por inteiro. Deus conhece o seu sofrimento, mas o clamor faz com que Deus mova. O clamor no momento exato, no momento propício, ele diz: eu desci a fim de livrá-lo. Em algum momento Deus vai dizer: vem até mim. Em algum momento Deus vai dizer: vou te tirar daqui. Filho meu, vou te livrar. Filho meu, vou te salvar. Vai cessar a opressão, vai cessar o problema. Então, o clamor move o coração de Deus. Vai lá no livro de Juízes, um pouco à frente. Juízes, capítulo 10. Juízes 10, do versículo 10 ao 16. Juízes 10 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel:
quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, fazendo-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Agora vejam, então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Coisas que aprendemos aqui na Bíblia. Enquanto temos coisas que não agradam a Deus, Deus retém a sua compaixão. Porém, quando clamamos a Deus, quando reconhecemos que temos pecado contra Ele e nos livramos, deixamos de lado as coisas que não agradam, Deus não consegue reter a sua compaixão. É algo que Ele não resiste. É como colocar chocolate na minha frente. Eu não resisto. Eu vou lá e meto a mão. Eu quero muito. Então Deus não resiste. A sua compaixão entra em ação. E aqui ele diz: todas as vezes que vocês clamaram, eu não livrei vocês. Todo o livro de Juízes, irmãos, é uma repetição de Deus levantando um juiz e o povo sendo livrado. Tempos depois, esse juiz morria e o povo voltava a se prostituir, voltava a servir outros deuses, eram oprimidos e mais uma vez o ciclo voltava. Clamavam a Deus, Deus levantava outro juiz e os livrava. Então ele diz: todas as vezes que vocês clamaram a mim, eu não livrei vocês. E aqui, mais uma vez, o povo diz: Senhor, livra-nos mais uma vez. Eu vou largar de lado tudo que não te agrada, vou passar a te servir de coração. Deus não resiste e não retém a sua compaixão. Então é algo que nós aprendemos que devemos orar. Devemos buscar a Deus de coração puro, porque Deus não resiste a um coração contrito. Abre lá no livro de Salmo, no capítulo 51, Salmo 51, no versículo 17, Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Mais uma vez, Deus não despreza um bom coração contrito, um coração compungido. Isso que é agradável a Deus não é sacrifício, não é vir ao culto, não é trazer o dízimo, dar uma boa oferta. Nada disso sem um coração contrito e compungido agrada a Deus. Ainda que você não faça o resto, mas se você tiver um coração contrito e compungido, Deus se agrada. Então Deus não resiste a essas coisas e vem no nosso socorro. Algo que nós aprendemos também nesse momento é que é momento de sermos igreja e buscarmos ajuda em oração. É o que Jesus faz aí nos versículos 37 e 41. Vamos ler? 37. Ele diz assim: e levando consigo e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. No versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus leva seus mais 2 chegados, mais 3 chegados, não é? Pedro, Tiago e João, levando consigo ali naquele momento, no Getsêmani. Os discípulos vão, mas em algum lugar Jesus traz consigo os mais chegados. Venham comigo, vocês 3, e me ajudem em oração. Queridos, é possível que na igreja nós temos aqui vários irmãos, amém? Temos vários. Mas não é errado, não é pecado você ter um mais chegado,
2 ou 3 mais chegados, né, que se assemelhem mais a você, que compartilhem mais de outras convicções, que tenham mais um jeito aproximar de você, que sejam mais chegados. Isso não é errado. Jesus tinha os 3 mais chegados, e eu posso ter um ou outro mais chegado. Isso não é errado, também não quer dizer que não amo os outros. Mas, nesse momento de angústia, você terá irmãos mais chegados a você, que irão te ajudar em oração. É algo que nós sempre mencionamos quando ouvimos a frase: a igreja não me ama. A igreja é fria, eu não tenho amigos na igreja. Talvez você não tenha amigo porque você é uma praga. Talvez você não tenha amigo porque você realmente não quer. Você se afasta, você se recolhe. Mas se você estiver aberto a relacionamentos e conhecer pessoas, certamente você vai desenvolver um relacionamento com alguém, alguns mais chegados. Mas o importante é que nesse momento você tenha alguém com quem contar em oração. Eu tenho o pastor para contar comigo. Amém. Estamos aí precisando de oração, conte conosco. Mas você precisa desenvolver relacionamentos com irmãos que você possa compartilhar com eles esse momento e dizer a eles: me ajudem, vigiem e orem comigo. O versículo lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Então a importância de ser igreja nesse momento. Algo que você não vai conseguir lá fora. Alguém que esteja junto contigo, que busque a Deus junto contigo, interceda por você. É isso que o mundo não vai te dar. Mas alguém que compartilha da sua fé, alguém que é seu irmão em Cristo, esse é a quem você pode contar, é quem pode estar ao seu lado, e você pode dizer, como Jesus disse: fiquem aqui comigo, vigiem e orem comigo. Então é um momento de vigilância, é o que ele disse aqui no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nós precisamos de irmãos que nesse momento estejam vigilantes conosco. Alguém que você possa ir procurá-lo e ele esteja lá vigilante junto contigo. Não disperso, né? Não deixando você na mão, não deixando você com um sentimento de abandono, mas alguém que esteja vigilante junto contigo. Você, nesse lugar, nesse momento, tem que estar vigilante também. Mas a igreja, nesse momento, tem que cumprir o seu papel também. E estar junto, compartilhar das aflições, orarmos uns pelos outros, estarmos ali disponíveis. Segunda coisa que nós aprendemos desse lugar é onde Jesus, o nosso mestre, conhece bem. Como eu disse, para o povo de Israel, o Monte das Oliveiras era conhecido, era algo, né, bem, ali era fácil de se reconhecer, fazia parte do seu dia a dia, mas Jesus conhecia esse lugar de outra forma. Ele costumava ir ali. Era como se fosse o seu lugar de oração, o lugar que ele se retirava, o lugar que ele ia para ter, né, um íntimo com Deus ou com os seus irmãos mais chegados, mas era, sobretudo, um lugar em que Jesus, o nosso mestre, conhece muito bem. Como eu disse aos irmãos, foi ali, naquele lugar, ali, momentos antes do Getsêmani, Jesus entrou de maneira triunfal e entrou também pelo Monte das Oliveiras. Lucas 19, verso 37. Veja só o que diz. E quando se aproximava desse som, se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz
por todos os milagres que tinham visto. E aí no 38, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Jesus, então, quando entra ali e entra descendo do Monte das Oliveiras, ele é recebido com festa, é recebido, aclamado, entrando no lugar, mas logo em seguida seria entregue nas mãos dos fariseus, dos romanos, para ser crucificado. Então Jesus conhecia, e nesse lugar sabemos que é certo que Ele estará conosco. Todas as vezes que você estiver nesse lugar, saiba que Jesus estará contigo. Primeiro, porque Ele conhece esse lugar muito bem. E segundo, porque Ele está conosco em todas as nossas aflições. Está intercedendo por todos nós. Abre lá no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, no capítulo 18. João, capítulo 18, versos 1 e 2. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Veja, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então Jesus esteve ali muitas vezes com seus discípulos, contemplando o jardim, tirando foto para postar no Instagram, vendo ali a beleza, passeando. Não, esteve ali ensinando, estiveram ali orando, estiveram ali intercedendo, pedindo a Deus direção. Era por isso que Jesus ia ali. Então é um lugar que Ele conhece muito bem. Jesus conhece o lugar da aflição melhor que você e eu. Então, quando você estiver lá, não é algo que você vai estar só à sua própria sorte. Não, Jesus estará ali. Jesus estará com os seus discípulos como sempre esteve. Porque Ele sabe como é sofrer. Ele sabe como é ser traído. Ele sabe como é se entristecer. Coisas que você vai passar e eu também passamos. Mas Jesus está conosco. Veja o relato de Isaías a respeito do Senhor. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao 5. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o retrato de Isaías, muitos anos antes de Jesus estar entre os homens, relatando que era um homem que sabia sofrer. Era um homem que as pessoas não davam valor só olhando para ele, mas ele foi humilhado, sofreu, se entristeceu, se angustiou por mim e por você. Então Jesus conhece sofrimento muito melhor do que qualquer um de nós. Na oração, não diga para o Senhor não sabe o que eu estou passando. Senhor, eu estou angustiado, não tem ninguém pior do que eu. Senhor Jesus, o meu problema é o pior de todos. Não diga isso, porque Jesus conhece sofrimento muito bem. E você não teve ou não tem 1% do que ele passou. 1% do que ele sofreu ali no Getsêmani. Então, ele sabe todas essas coisas. Mais um texto, abra lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 5. Hebreus, capítulo 4, versículo 5.
Diz assim, e novamente, Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então não temos alguém que não se compadeça. Como eu disse, Deus não resiste a um coração contrito, quebrantado. Deus não consegue reter a sua compaixão. E aqui Jesus é retratado como um sacerdote que se compadece das suas fraquezas. Porque na lei, o sacerdote muitas vezes oferecia sacrifícios pelo pecado do povo, mas não necessariamente no seu coração se compadecendo, não necessariamente no seu coração sentindo por quem estava ali fazendo a oferta pelo pecado, pela culpa. Mas Jesus não é esse sumo sacerdote humano. Jesus é alguém que se compadece da sua fraqueza, porque ele sabe muito bem o que é um momento de tentação, um momento de angústia, um momento de fraqueza. Então, é um lugar que nós sabemos que Jesus estará conosco, porque ele conhece muito bem. E o fato de estar sempre com os seus discípulos ali, indica que deveríamos estar preparados. Concorda comigo? Ora, se você já foi a esse lugar muitas vezes, Jesus já te levou ali muitas vezes, é a primeira vez que você passa por aflição? Pastor, eu nunca tive aflição na minha vida, estou passando pela primeira agora. Eu não sei como enfrentar. Eu acho que você não está nessa situação, irmão. Se você já tem alguns anos de vida, você tem discernimento para ouvir essa mensagem, você já enfrentou a aflição várias vezes. E se você já esteve naquele lugar como cristão, sabendo quem é seu mestre, você já deveria, ter um pouco de preparo. Já deveria, saber como lidar com a situação. E os discípulos estiveram ali com o mestre muitas vezes, e nós, irmãos, deveríamos estar preparados, mas não estamos. Todas as vezes que passamos por aflição, corremos o risco de cair como aqueles que eu mencionei. No momento da aflição e da angústia, se recolhem, se retiram, se entristecem, abandonam o mestre. Mas nós deveríamos estar preparados. Deveríamos dizer, Senhor, bora para lá de novo. Senhor, mais uma vez. Vamos passar por mais essa. Vou enfrentar contigo e vou vencer. Vamos lá, Senhor, mais uma vez. Uns mais próximos que os outros. Deveríamos estar todos próximos a Ele. Jesus não quer apenas 3 mais próximos. Jesus quer todos. Estamos aqui. Jesus não quer apenas uma parcela mais próxima. Jesus quer todos. Todos deveríamos estar próximos do Senhor, ter intimidade com Ele, poder, ter a intimidade de dizer a Ele sem floreio, sem nenhum impedimento, com toda intimidade, dizer, Senhor, vem comigo porque eu estou em sofrimento. Senhor, me ajuda mais essa vez, como lemos ali em Juízes. Abra lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Vamos ler o versículo 32 ao 33. Outro evangelho que relata Jesus naquele lugar. Marcos 14, verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Veja, queridos, o que nós vemos aqui em Marcos capítulo 14. Jesus, nesse evangelho, nesse relato, aqui diz que Jesus começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. Queridos, não se sintam culpados por sentirem apavorados. Às vezes, ouvimos alguns mais triunfalistas dizendo, você não pode temer,
você tem que ter coragem. Eu sempre digo que o corajoso é aquele que enfrenta mesmo com medo. Esse é o corajoso, não é aquele que enfrenta sem medo. Corajoso é aquele que mesmo temendo se levanta e enfrenta. Jesus se sentiu apavorado, se sentiu entristecido, angustiado, mas foi. Se você também se sentir assim, não tem problema nenhum, não se sinta culpado por isso, você é humano. Mas vai, enfrenta. Não se recolha, não fuja, não abandone o Senhor. Então, devemos estar próximos do Senhor. E não devemos nos sentir culpados se estivermos em tristeza, porque é o lugar da moenda de Deus. Você sabe o que significa Getsemane? No hebraico, significa prensa de azeite. Você sabe como tira o azeite? Você pega a azeitona bonita, redondinha, e amassa ela. Coloca ela numa prensa. Certa vez eu visitei, num lugar de produção de azeite, uma prensa muito antiga, e como era o processo, muito artesanal, mas uma pressão muito grande colocada sobre as azeitonas para extraírem aquele líquido, para extraírem o azeite. Então, apesar de bela, frondosa, a oliveira, ela precisa ter seu fruto prensado para ter a produção. Muitas vezes Deus faz isso conosco, para que você dê a produção, para que você dê o fruto. Muitas vezes Deus tem que prensar você e a mim. Então esse lugar, quando você for, reconheça também, Deus, eu sei que eu estou sofrendo, mas Senhor, eu sei que algo bom vai sair daí. Eu sei que tem um propósito bom. Eu sei que eu estou passando por esse momento de moenda, de prensa, de pressão, mas Senhor, eu creio que algo bom vai ser produzido daí. Então Jesus conhecia isso. Jesus sabia, ia ali naquele lugar, e tamanho o sofrimento dele naquele momento. Queridos, diz a palavra de Deus que ele suou sangue. Vai lá no Evangelho segundo Lucas, cada evangelho tem uma visão diferente, um relato diferente, um complementa o outro. Lucas 22, versículo 44, veja só, e estando em agonia, veja o que eu disse, orava mais intensamente. Querido, está em agonia, ore mais intensamente, clama mais alto, Senhor, tem compaixão de mim, ora com mais intensidade. Então ali naquele lugar, ele orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É aí que você pode comparar a sua aflição. Ah, Senhor, eu estou sofrendo muito. Jesus vai dizer, não estou vendo o suor de sangue ainda. Você já suou, nem suar você suou, meu querido. Eu suei sangue. Você quer me ensinar sofrimento? Você quer me dizer grau de sofrimento? Eu conheço o seu sofrimento e eu sei muito bem o que você está passando, mas eu suei sangue a ponto da angústia que ele passou. Então, irmãos, é um lugar que Jesus conhece bem, é um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, sim, é um lugar em que algo bom vai ser produzido e não se culpe, não se recolha, não se entristeça, não abandone o mestre por você se sentir apavorado nesse momento, mas em frente. Creia que o Senhor está contigo e vá em frente. Por último, é o lugar onde se reconhece que a vontade de Deus será feita. É ali, naquele lugar, em que nós, na dor, na aflição, na angústia, nada disso pode nos tirar a certeza de que Deus reina. Deus governa. Louvamos aqui, eu sei que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Por isso que eu digo, irmãos, quando louvamos, devemos pensar, eu pratico isso? Eu posso falar isso? Será que a tua vontade me enche da tua paz?
Será que é o lugar onde eu reconheço que a tua vontade vai ser feita? Abra lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Romanos, capítulo 8, do verso 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreve aos romanos porque os romanos sabiam muito bem dessa realidade, eram entregues aos leões, eram queimados nas ruas de Roma e eram entregues ao matadouro, sofriam perseguição, mas Paulo diz: nada disso vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, é a vontade de Deus se cumprindo na vida de cada um de nós. E Jesus sabia ali naquele momento: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. É lugar de sofrimento, mas é lugar em que reconhecemos que Deus vai fazer a sua vontade. Ela vai se cumprir de qualquer maneira, porque Ele reina. Quem não crê nisso vai tentar fazer do seu jeito. Como eu disse, tem alternativa? Tem como correr do Getsemane? Tem. É só você sair correndo, se esconde, foge, né? Dá um perdido por aí, se enfia num buraco. Mas até quando isso vai durar? Uma hora ou outra você vai ter que sair, vai ter que enfrentar o problema. Porque ele vai atrás de você, enquanto você não resolver, ele vai te perseguir. Então, abra lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, onde nós estávamos, Mateus 26, vamos ler do versículo 51 ao 54. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir, segundo as quais assim deve suceder? Aqui, no Evangelho segundo Mateus, não é dito que foi Pedro, mas lá no Evangelho de João, diz que foi Pedro, e que o nome do guarda era Malco. E aqui, ele tentando resolver as coisas do seu jeito, ele tira a espada e golpeia um deles. E Jesus o repreende. Guarda isso. Você acha que não resolveria de outra maneira? Mas eu estou submetido à vontade de Deus. É assim que deve se cumprir a Escritura. Então guarda isso, porque segundo você decidir fazer, é assim que você vai perecer. No fundo é o que ele diz a Pedro: guarda a espada, pois todos os que lançam mão dela, com ela irão perecer. Então, tem outro jeito? Tem como você fazer do seu jeito? Tem, mas você vai perecer por meio dele. Submeta-se à vontade de Deus. Muito melhor perecer sob a vontade de Deus do que perecer fazendo do meu jeito. Eu vou recolher, não é, a recompensa pelos meus atos, mas prefiro o galardão fazendo do jeito de Deus. Então, queridos, apesar de tudo, aprendemos nesse lugar que Deus toma as suas decisões. Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, agora no versículo 39, veja só: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Jesus reconhece que existe a vontade de Deus. Existe ali naquele momento a dele. Qual era a dele como homem? Passa de mim esse cálice. Mas ele reconhecia que Deus tinha o plano e ele estava ali para executar. E o que ele diz? Seja feita a tua vontade e não a minha. Agora no Evangelho segundo João, o penúltimo versículo que lemos nessa manhã, Evangelho segundo João, no capítulo 18, vamos ler o versículo 11. Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus dá uma ordem, faz uma pergunta que deveria ser a sua e a minha. Eu não beberia o cálice que Deus me deu? Para, Pedro, não faz do seu jeito. Para, Pedro, não tenta resolver. Eu tenho que tomar o cálice que meu Pai me deu. Eu tenho que receber a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. Então, não quero outra maneira, não quero outra solução, eu quero a vontade de Deus. Então, Deus tem as suas decisões para a sua vida, para a minha. Ele, porventura, em alguns momentos, vai te mandar para esse lugar. Ele vai te prensar, mas é para ter um fruto, é com um propósito benéfico. E para a gente encerrar, abre lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22. Vamos ler os versículos 42 e 43 de Lucas 22. Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Esse é um versículo que você encontra apenas no Evangelho de Lucas, em que nesse momento que ele roga e diz: faça a tua vontade, não a minha, vem um anjo e o conforta. Queridos, essa é outra certeza no nosso coração, que nesse momento, se você decidir pela vontade de Deus, Deus vai te confortar. Saiba que no momento da sua fraqueza, da sua angústia, da sua aflição, Deus vai te consolar. Você não vai estar só. Aqui é a prova de que apareceu um anjo que o confortava. Então, queridos, creia que Deus está contigo nesse momento. Nenhum de nós está livre das angústias, das aflições. Todos nós vamos passar por elas, mas há uma diferença de comportamento. Há uma maneira de se comportar nesse lugar, e é o que a Bíblia nos ensina. Então busque a Deus com intensidade, busque a Ele, com oração. Procure um irmão que te ajude em oração, que vigie contigo. Creia em Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável a Ele, como nós já ensinamos aqui na igreja. Diz ali, em Isaías, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E diz a Bíblia que Deus fez Jesus enfermar. Ele, para levar as nossas enfermidades, Deus o fez enfermar. Por isso que a vontade de Deus é agradável a Ele. Agradou a Deus moê-lo. E Jesus o que fez? Cumpriu a vontade do Pai. Se entregou nas mãos de Deus. E Deus o exaltou, o seu nome sobre todo nome, acima dos céus ou sobre a terra. Então, queridos, creia na vontade de Deus, creia no conforto de Deus, na presença dEle. Encare assim, que eu acredito que nesses momentos, nesse lugar, iremos nós passar de uma maneira melhor. Amém?